chegando por aqui para o segundo vídeo da trilogia do TCC. Nós vamos falar sobre os elementos textuais que compõem um trabalho de conclusão de curso. Se você acha que esse vídeo é para você, não saia daí, volto já! Oi gente, tranquilo? Tudo bem? Estou de volta por aqui, muito prazer. Sou o professor Joaquim Lopes, sou graduado em Letras pela Universidade Federal do Piauí e também sou mestre em Letras na área de Literatura pela mesma instituição, o que é um prazer para mim. Tá? Nós vamos começar aqui esse segundo vídeo que vai abordar sobre os elementos textuais que compõem o trabalho de conclusão de curso. Tá? Será um grande prazer trocar essa ideia aqui com você. Primeiramente, eu peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal, porque é importante. Eu estou vendo que muita gente tem acessado o nosso conteúdo, mas não está inscrito aqui no canal. Tá? Então, primeiro passo, se inscreva no canal. Você chegou aqui nesse vídeo, está interessado em textos acadêmicos, seja TCC, seja projeto de mestrado, então são conteúdos importantes para você. O que a gente vai ver nesse vídeo? Nós vamos estudar a introdução, nós vamos estudar o desenvolvimento e a conclusão / considerações finais e a conclusão do seu trabalho. Então, eu espero que a gente fique junto até o final do vídeo, fica aí até o final do vídeo, porque tem muitos erros que a gente quer desvendar aqui algumas coisas e também tem muitas dicas para você se dar bem na elaboração, na revisão do seu trabalho de conclusão de curso. Olha só, o que é essa introdução do trabalho? Você tem que entender inicialmente isso. O que é a introdução do trabalho? É a apresentação formal do seu texto. O que vai conter ali nessa introdução? Na introdução, você vai mostrar para o seu leitor ou para o seu examinador os aspectos gerais que compõem o seu texto. Você vai contextualizar. Aqui eu vou partir do princípio que você já tem o seu objeto de pesquisa, que você já definiu, já delimitou e tudo isso. A gente vai ver também em outros vídeos no canal cada uma dessas partes separadas, como é que a gente faz uma delimitação de tema, como é que a gente escolhe os objetivos do TCC, tudo isso depois vocês procuram aí com calma para que não tenham problema para resolver cada etapa desse trabalho de conclusão de curso. Aqui na introdução você vai trazer uma amostra de tudo aquilo que você fez lá para frente. O que é esse lá para frente? O que você fez lá no desenvolvimento. Você vai apresentar aqui um contexto geral, você vai contextualizar o seu objeto de pesquisa. Vai falar um pouquinho da temática, você vai já trazer aqui quais são os objetivos do seu TCC, você vai explanar para o seu leitor a justificativa, vai demonstrar a relevância aqui, justificativa, relevância, tudo isso aí é casado. Uma coisa importante e obrigatória é você já trazer aqui na introdução, eu vou chamar de obrigatória, me permitam, os principais aportes teóricos que o meu leitor, que o meu examinador vai ver lá na frente, lá no discurso teórico, na fundamentação teórica, que é o desenvolvimento, e vai tratar especificamente da análise daquilo que eu estou me propondo a escrever no meu TCC. Uma outra coisa que eu vou trazer aqui também, na introdução, eu vou falar a metodologia da minha pesquisa. O que eu estou propondo, a forma, o meio, o caminho que eu estou me propondo a percorrer, ou o caminho que eu percorri, no caso, se o seu TCC já estiver elaborado, você vai demonstrar aqui também na introdução qual foi o método, qual foi a técnica que você utilizou para executar o seu trabalho, para executar o seu TCC. Uma coisa que eu considero importante, importantíssima, é você já demonstrar aqui na introdução como você dividiu o seu trabalho, quais são os tópicos, quais são os subtópicos, as seções primárias, secundárias, terciárias e por aí vai. Então aqui você já vai apresentar como foi dividido, como o seu trabalho foi dividido, até chegar lá nas
considerações finais, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre conclusão, sobre considerações finais. Mas aqui na introdução você já vai deixar essa amostra dos tópicos, subtópicos que você utilizou no seu trabalho. Uma coisa importante, parece incoerente, mas não é. A introdução é o que apresenta o trabalho. Minha recomendação é que você deixe para fazer, ou pelo menos para fechar a introdução no final. Você faz ali aquele esboço, pode fazer o esboço, é claro, para você ir se guiando, e fecha ela depois que você chegar lá no final do texto, que você tiver as análises, que você tiver todo o resultado, que você tiver fechado as considerações finais, aí você volta lá na introdução e vê se realmente você cumpriu tudo aquilo que você se propôs. Tá? É por isso que a gente não faz ela no começo. Porque se eu fizer ela no começo, vai que no decorrer do meu trabalho eu não consegui cumprir, ou eu mudei de ideia no decorrer do desenvolvimento, das análises, e aí ficou errado lá na minha introdução. Então, deixa para fechar a introdução só depois que você chegar no final do trabalho. Ok, então eu já dei uma pincelada aí sobre o que vai ter na introdução, como é que você vai fazer essa introdução, o que equivale à introdução. Vou chamar alguns erros aqui para vocês. Existem trabalhos que o aluno já começa a escrever já nos aportes teóricos, sem fazer uma contextualização, sem apresentar um pouco a temática, sem apresentar o que eu chamo de fortuna crítica, que a gente já viu em outros momentos. Tá? Já começa lá na fundamentação teórica, já começa na discussão dos teóricos. Na introdução você vai começar a apresentar a sua temática, o seu objeto de estudo, para que o seu leitor tenha uma noção do que você vai falar no decorrer do texto. Então, não seria normal eu já começar essa discussão. Se eu não falei nada anteriormente, se eu não apresentei o que eu vou discutir, se eu não apresentei o objeto da minha pesquisa, a temática, se eu não contextualizei. Então, é um erro você já começar essa introdução na discussão teórica. Como eu falei que você precisa externar os objetivos, também configura um erro você não dizer quais são os objetivos, você não mencionar quais são os objetivos do seu trabalho. Paralelo a isso, configura-se erro você não apresentar a justificativa, essa relevância, você não colocar aqui na introdução qual é a metodologia que você utilizou para pesquisar. Então, o que eu falei como dica, se você não faz, são erros. Ok, então vamos aqui para o desenvolvimento. O que vem a ser o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso? É uma explanação minuciosa, é uma explanação detalhada de tudo aquilo que eu vou expor no decorrer da pesquisa. E nesse desenvolvimento, o que eu vou considerar como erro? Se você não dividi-lo em capítulos, em tópicos, com certeza você vai ter algum problema aí no desenrolar da sua escrita. Você vai ter problema no seu texto, já que ele não está separado ali por capítulos, de repente vai ficar uma bagunça só. Então você precisa, no desenvolvimento, já separar, já capitular cada seção do seu texto. Já que eu falei sobre tópicos, sobre capítulos, eu falei isso lá no vídeo 1 e eu vou trazer a dica novamente aqui. Cuidado, a minha recomendação é que você não se estenda na quantidade de tópicos, tá? Lembra 1.1, 1.1.1, toda aquela história ali dos tópicos que eu deixei bem explicado no vídeo número 1. Recomendo chegar até a terceira seção, a seção terciária, mas quem vai mandar nisso é o seu trabalho, é o seu texto. Se ele sentir necessidade de chegar até a quarta seção, tá, fazer o quê? Você vai. Mas se você tiver a opção de inserir ali na terceira, já fechar, tudo bem, ótimo para você. Olha só, uma coisa importantíssima. Eu fico muito chateado quando eu vejo na fundamentação teórica, quando eu vejo que cada parágrafo escrito ali no desenvolvimento tem uma referência. Tá? Então, é como se cada parágrafo fosse uma citação.
Tá, é uma citação indireta. Mas olha só, cada parágrafo você colocar em formato de citação, mesmo com paráfrase, atribuindo essa citação a uma outra pessoa, a um outro teórico, eu fico perguntando e pergunto a você, onde está o diálogo que precisa existir entre o pesquisador e o teórico? Supondo que você, em cada parágrafo, está trazendo um teórico para falar algo que você poderia ter falado discutindo com ele. Você precisa trazer o teórico, você precisa trazer a citação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de citações para ficar muito claro para você. Tá? Mas o que eu recomendo? Você vai citar alguém? Ótimo, você precisa citar, mas precisa existir obrigatoriamente a tua fala. Isso tem que ser uma conversa, isso tem que ser um diálogo teórico. Porque, mas ele falou exatamente o que eu queria falar, certo? Mas ele está ali para corroborar a sua fala, ele está ali para ilustrar a sua fala, mas tem que haver o diálogo. O autor que você trouxe, ele vai trazer legitimidade ao seu texto, ele vai ser um avalista daquilo que você pretende falar, porque assim, eu e você, na condição de pesquisadores, de repente não somos muita coisa. Mas aí quando você traz uma pessoa de fora, ele está dizendo, realmente é isso mesmo, realmente é assim. E aí você, aqui já vai uma dica que eu daria lá na frente, mas eu vou me antecipar. Sempre que você inserir uma citação, você faz uma entrada. O que é a entrada? A entrada é você apresentando a citação. Aí vem a citação do teórico. E lá no final da citação tem que ter a tua fala. Você tem que comentar aquela citação. Tá? Senão isso não é um diálogo. Não é um diálogo científico, é uma coxa de retalhas, como eu já chamei em outro momento. Tá? Então precisa haver essa discussão teórica. Precisa haver a sua fala. Isso é importante. E não havendo, eu particularmente considero um erro. Considero que você só está jogando ali todas essas falas teóricas, discussões teóricas deles mesmos. Não tem a sua voz de pesquisador. É importantíssimo aqui no desenvolvimento você trazer o que a academia chama de pesquisas prévias. O que é pesquisas prévias? Ou o que são pesquisas prévias? São aqueles estudos que já se debruçaram, os pesquisadores, tá? Sejam os pesquisadores recentes, contemporâneos, ou sejam aqueles mais cânones. Eu vou estar demonstrando para o meu examinador que eu estou atento a tudo que se tem escrito sobre aquela temática. Pesquisas prévias são estudos na mesma temática que eu trabalhei o meu texto. Tá, é obrigado que ele seja na mesma linha de raciocínio do meu texto? Não, não é obrigado, tá? Mas você vai trazer para fazer o que eu chamei no outro vídeo lá do projeto de mestrado, para trazer um ponto ou um contraponto, e a seguir você vai dizer, eu vou seguir por essa linha de estudo, por essa linha de pesquisa. Mas as pesquisas prévias são importantes. E eu considero erro você não incluí-las aqui no seu desenvolvimento. Você tem que fazer esse diálogo com essas citações. E cuidado, dica importante, cuidado. Pesquisas prévias não é só você inserir a PUD, citado por. Recomendo, pode colocar a PUD? Pode. Mas eu recomendo que você sempre procure as fontes originais, tá? Para ter essa conversa direta. É como se você conversasse direto ali com a pessoa e não, eu vi o fulano falar que é assim, tá? Mas você está falando, é como se estivesse ali cara a cara com a pessoa. Diz assim, aí, o que você acha disso? É diferente de você, eu vi o fulano falar isso sobre isso, tá? Fulano citou isso. Então, veja a importância de você citar direto a fonte original, trazendo aqui nessas pesquisas prévias. Ok, eu já dei um spoiler aqui de como você vai fazer uma citação adequadamente, como você vai apresentar aquela citação que você deseja colocar no seu trabalho. Eu falei, eu vou colocar aqui na cartelinha, mas você entende o seguinte,
Quando eu vou colocar uma citação que é pertinente àquilo que eu pretendo demonstrar, eu tenho algumas formas, tá? Eu tenho a citação direta e a citação indireta. Primeiro eu vou falar sobre a citação indireta. Vou começar do contrário, tá? A citação indireta é aquela citação que eu achei interessante para o meu texto, que diz realmente aquilo que eu quero dizer, que corrobora com a minha fala. Tá, mas eu li a citação e eu não vou colocar exatamente do jeito que está na minha fonte de pesquisa. Eu vou parafrasear. O que é isso? Eu vou usar as minhas palavras. Eu li, eu entendi e eu vou trocar pelas palavras com as quais eu achei que são mais interessantes para serem colocadas aqui no meu texto. Tá? É uma paráfrase, é o meu jeito de falar a mesma coisa. Isso é uma citação indireta. Ela vai ficar no corpo do texto, tá vendo aqui? E para isso, eu não preciso colocar a página da fonte citada. Você não precisa colocar entre aspas, porque quando eu coloco entre aspas, a gente vai ver já na citação direta, eu vou estar dizendo que, coloquei entre aspas, eu vou estar dizendo que está literalmente do jeito que eu peguei lá na minha fonte de consulta, no livro, no artigo científico, seja lá onde eu busquei. É errado você colocar a numeração da página? Não é errado. Errado seria se você colocasse aspas, já que você parafraseou. Aspas só quando você vai inserir tal qual você pegou na fonte. Então, um errozinho rápido aí é você colocar dentro do parêntese com letra minúscula. Dentro do parêntese, sempre letra maiúscula, aí vírgula e o ano. Fechou? Vamos para a citação direta. Citação direta eu tenho duas formas. Vou falar sobre o corpo do texto. No corpo do texto eu posso fazer uma citação direta desde que ela vá só até 3 linhas. Aí o que ela vai ter? Ela vai estar entre aspas, aí aqui em caixa alta, o sobrenome do autor, do teórico, o ano da publicação e a página. Agora a página é obrigatório? Ponto para quem respondeu que é obrigatório. Salvo se você retirou de um local que não tenha página. Aí você faz uma nota de rodapé aí para explicar. Vai que você pegou num prefácio, vai que você pegou numa página online que não tinha essa página específica propriamente dita. Mas isso é papo para outro momento. Mas entendeu? Citação direta no corpo textual, até 3 linhas. Entendeu? A outra citação direta é a citação de recuo. Você vai recuar o texto a 4 centímetros lá na página. Igual você consegue ver aqui, a 4 centímetros da página. Beleza. Aí eu considero um erro. Você colocou a 5 centímetros, a 6 centímetros. Um outro erro. Você deixou no mesmo tamanho da fonte. Olha só. A citação de recuo é tamanho 10 ou tamanho 11. Mesma fonte, mesma fonte, Arial ou Time, ou se a sua instituição determinar outra fonte. Mas o normal é Arial ou Time. Eu posso colocar a primeira fonte, eu posso inserir no texto a primeira citação de recuo com tamanho 11. Na outra página eu vou colocar uma citação de recuo, eu já boto, na outra página eu vou colocar outra, na outra página eu vou inserir outra citação de recuo e eu já coloco o tamanho 10. Tá certo? Não. Você começou com a citação de recuo, inseriu com tamanho 11, vá em todas as citações de recuo com o mesmo tamanho. Se a primeira for tamanho 11, ótimo. Vá em todas. Tem 50 citações de recuo. Em todas as 50 você vai colocar fonte tamanho 11. Posso mudar a fonte? Negativo. Outro erro. Tem gente que faz isso. Posso mudar a fonte do rodapé?
negativo. Faça o texto inteiro com a mesma fonte. Aqui é uma dica pessoal, é uma dica que você não vai encontrar em nenhum manual, mas vai encontrar no que eu chamo de estilística científica. Você vai fazer uma citação, seja ela de recuo, seja ela indireta, ou seja ela direta no texto. Supondo que eu vou utilizar um teórico várias vezes no meu texto, eu já sei que eu vou utilizar ele, porque ele está dentro da temática, ele faz parte de todo o meu projeto textual. O nome do teórico, supondo aqui, Joaquim Lopes. O sobrenome, Lopes. A minha sugestão, eu gosto de fazer isso porque é uma apresentação formal. A primeira vez que eu vou citar esse teórico, eu vou dizer, conforme Joaquim Lopes, aí vou colocar lá o ano direitinho, eu fiz uma apresentação formal. Nas próximas que eu for usar esse mesmo teórico, já posso colocar Lopes 2021. O que isso quer dizer? Não é obrigatório, eu estou falando um pouco de estilística científica. A primeira vez que eu citei ele é como se eu estivesse apresentando para você um amigo, você não conhece, você não tem intimidade, eu apresento de modo formal. Esse aqui é meu amigo Joaquim Lopes. A segunda, na terceira, na quarta vez eu já tenho certa intimidade. Aí eu já vou chamar ele de Lopes. O que isso vale para o leitor? O leitor vai entender que aquele Lopes que ele viu na segunda, na terceira, na quarta, quinta citação do mesmo Lopes equivale ao Joaquim. Porque isso acontece muito se eu coloco sempre só o sobrenome. Eu já vi muita gente pegar a pancada desnecessária em banca. Isso não custa nada você fazer uma pesquisa para saber o nome real desse teórico, porque às vezes você pega só as abreviações lá nas referências e você não sabe se o cara é um homem ou se o cara é mulher, e lá na sua defesa você vai dizer assim, o Lopes, o teórico Lopes, não sei o que, e a pessoa da banca disse, não, mas essa daí é uma doutora, é uma mulher. Então você se perde. Então, se você apresenta formalmente, como eu disse, com o nome, você já está mostrando ali para a banca que você conhece aquele teórico, conhece que eu me refiro de modo científico. Tá? Então é só uma dica, anota essa dica aí, ela é importante e evita você pegar uma pancada se você sem querer chamar de ela ou ele, de teórico, de teórica. É só uma dica, mas vale a pena anotar. Tem uma outra dica especial para você. Quando você estiver redigindo aqui o seu texto, trouxe aqui uma citação importante. Referenciei no texto. Imediatamente você já leva a referência lá para o final do texto. Ainda que você não faça aquela revisão bonitinha da referência para fechar tudo direitinho, mas já leva logo para o final, para não ter o risco de você esquecer aquela referência e lá na hora da defesa a banca vai dizer assim: você citou no texto e esqueceu de colocar na referência. Acontece também o contrário. Tá? Quando a gente for ver a referência, a gente vai ver lá no vídeo 3 também sobre o contrário. Você inseriu nas referências lá no final e você não citou o sujeito aqui no corpo textual. A dica é importante você inserir a citação e ao mesmo tempo, acabou de inserir, ela te serviu, ela está dentro da sua temática, está tudo bonitinho, leva a referência completa lá para o final. Completa que eu me refiro ao fato de você saber que usou ela no texto e lá depois no final você vai revisar e vai adequar tudo certinho conforme regulamenta a ABNT. Deixa eu falar sobre um erro aqui para vocês. Você vai iniciar um novo capítulo, um tópico. Nesse capítulo, você já começa apresentando ali a discussão. O que eu recomendo para você? Eu considero erro você não demonstrar, vamos supor que você está fazendo o capítulo número 3. Tá? Você já começa capítulo 3 e aí dá um espaço, vem subcapítulo 3.1. Mal você escreveu aqui o capítulo 3, não escreveu nada, não apresentou o que vem dentro daquele capítulo, você já traz o subcapítulo
o subtópico 3.1. Qual é a dica? A dica é, criou o capítulo 3, você vai falar sobre isso aqui no capítulo 3, o que você vai fazer? Você dá ali uns 3 parágrafos, e o que eu vou escrever nesses 3 parágrafos? Você vai apresentar tudo aquilo que você vai discorrer dentro daquele capítulo, dentro dos subtópicos daquele capítulo. Você vai dizer, no capítulo 3.1 abordaremos XYZ. Já no subcapítulo seguinte, trataremos disso, isso e aquilo. Tá? Então, você faz ali uns 3 parágrafos ou uns 2 parágrafos, eu não sei, mas o que ficar adequado e você conseguir perceber que está apresentando a sua discussão naquele capítulo. É uma dica muito importante, tá? Eu considero erro, se eu fosse para a tua banca, eu ia dar essa sugestão. Eu ia dizer assim... Olha, nas aberturas de capítulo, é conveniente que você apresente tudo aquilo que você vai demonstrar naquele capítulo. Tá? Anota essa dica, é importante para você. Uma recomendação importante, e eu considero um erro, você que vai analisar dados, você que vai fazer a exposição desses dados, você não inserir esses dados em forma de gráfico, em forma de tabela, em forma de quadros. Isso tudo serve para você apresentar de uma forma mais compreensível a sua pesquisa, a sua análise. Então, só você falar, redigir o texto sem demonstrar através desses meios, através desses instrumentos da sua pesquisa, pode até ser considerado erro. É interessante você ilustrar. Se você estiver trabalhando com esse tipo de estudo, se o seu texto for bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, aí talvez já não venha essa seção de resultados obtidos, mas mesmo assim tem a seção metodologia. É importante que você deixe claro, seja lá na introdução, ou se você achar adequado, o seu orientador, isso é uma conversa com o seu orientador. Se é importante você trazer aqui também, mesmo que não seja estudo de caso ou estudo de campo, se é importante você trazer aqui a metodologia que foi aplicada na sua pesquisa. Eu considero um outro erro, já que eu falei de gráfico, de quadro, eu considero um erro você só jogar esses gráficos, você só jogar os quadros, só jogar essas figuras sem fazer referência a elas, sem fazer o devido comentário. É a mesma coisa da citação, tá? A figura, para mim, o quadro, isso é uma citação, você está citando, seja você mesmo, se você for o autor daquele gráfico, daquele quadro, ou se você está trazendo de uma outra fonte. Para mim, aquilo é uma citação. Então, eu tenho que fazer uma entrada formal e tenho que fazer uma saída de comentário também sobre aquilo formal. E atenção, você observa, aqui eu vou inserir mais outro trechinho que você tem que ter cuidado com o tamanho da fonte. Tá? Na entrada do gráfico, da figura, da tabela, o tamanho da fonte, do título daquela figura, tal, do gráfico, normalmente é um pouquinho menor. Pode ser 11, pode ser 10, você observa o que atenta lá o manual. Se não atenta, eu recomendo diminuir um ponto, um número, ou seja, insira tamanho 11. Tanto no título da figura ou do quadro, como a fonte. Se foi você que criou aquilo, você coloca elaborado pelo autor, elaborado pela autora e coloca o ano. Se foi outra fonte, você faz a referência adequada. Cheguei num ponto também muito importante. Nós vamos lá para a conclusão, ou nós vamos para as considerações finais. O que é conclusão? O que são considerações finais? Os elementos textuais, eles se dividem em introdução, desenvolvimento e o que a gente chama de conclusão / considerações finais. A conclusão é o que você consegue extrair da sua pesquisa. Normalmente é uma dedução daquilo que você se propôs a fazer. Normalmente ela vai acontecer, você vai escolher o título conclusão quando é um estudo de caso, quando você vai fazer uma pesquisa de campo em que os elementos pesquisados
precisam ser fechados na pesquisa. O que eu chamo de fechado é você chegar ao que equivale o próprio nome, você chegar a uma conclusão. Você tem o conteúdo pesquisado concluído. Como eu falei, é um estudo de caso, é uma pesquisa de campo, é algo específico que requer uma dedução específica, a extração de um resultado específico. Aí eu vou escrever conclusão. Quando você vai fazer um trabalho, uma revisão bibliográfica, que não vai requerer estudo de caso, que não vai requerer pesquisa de campo, vai requerer uma revisão de literatura, vai requerer um trabalho bibliográfico, aí eu vou inserir considerações finais. Por que, professor? Porque esse tipo de pesquisa, ele está aberto para futuras reflexões. Eu não tinha um alvo específico, eu tinha objetivos. Eu tinha objetivos a cumprir. Mesmo com esses objetivos, as considerações aqui que eu vou deixar no final, elas são passíveis de reflexões, elas são passíveis de contestação, porque são assuntos globais, são assuntos normalmente gerais, são assuntos que não apresentam um resultado absoluto. Eu fiz uma explanação sobre aquele conteúdo, eu expus o meu ponto de vista científico, mas isso ficou aberto para que outras pessoas corroborem, outras pessoas venham a argumentar de uma forma diferente. E lá no estudo de caso, na pesquisa de campo, é algo específico. Eu me debrucei sobre aquela pesquisa e cheguei a uma conclusão. Eu não precisei apenas fazer considerações finais sobre aquilo que eu me debrucei para pesquisar. Seja na conclusão ou nas considerações finais, como o seu trabalho vai requerer, eu vou elencar aqui alguns erros e aí você vai perceber as dicas para que você escolha o que você vai redigir. Conclusão, considerações finais. Um erro importante é você não expor aqui na sua conclusão, aqui nas suas considerações, o objeto que foi estudado. Outro erro, você não expor o método da pesquisa. É importante você expor as dificuldades, as limitações da sua pesquisa. Você vai explicar aqui também, você vai redigir se a sua pesquisa teve êxito. Porque a pesquisa pode não ter tido sucesso. No decorrer da sua pesquisa pode ter acontecido alguma coisa. Aí vai para aquele campo que eu falei das limitações. Por causa dessas limitações não se chegou ao êxito esperado. Isso pode acontecer. Uma outra coisa importante, como você já tinha a sua hipótese ou hipóteses estabelecidas, aqui na conclusão, nas considerações, você pode mencionar se essas hipóteses foram concretizadas ou se no meio do caminho você encontrou uma outra hipótese e assim deixou-se estabelecer. Eu considero importante, seja na conclusão, seja nas considerações finais, você fazer ali no início um breve resumo. Não precisa você resumir todo o seu texto lá nas considerações finais ou na conclusão, mas você faz um apanhado rápido, tá? Normalmente a conclusão vai ter uma página, duas, é claro que depende, tudo isso depende do texto que você está trabalhando, tá? Mas o que eu recomendo é que você faça um resumo. Lá na introdução você fez uma apresentação e aqui você vai fazer um breve fechamento. Então você fechou o texto de forma adequada, você apresentou direitinho, você desenvolveu direitinho e você está concluindo também de uma forma bem adequada. Nós poderíamos ter citado outras dicas. Certamente nós encontraríamos outros erros, mas eu espero que o que foi abordado aqui, o que a gente conversou, esse bate-papo tenha sido importante para você. E novamente eu chamo de bate-papo porque eu espero que vocês conversem comigo aqui nos comentários. Façam perguntas, interajam de alguma forma, tirem dúvidas. Não sou sabichão, mas eu gosto de estudar um pouquinho
e aí a gente vai repassando conhecimento para as pessoas. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem aí com alguém que esse conteúdo é importante, e espero que vocês que não viram o vídeo número 1, que vocês corram lá para o vídeo número 1 e que vocês também inscrevam-se no canal, é muito importante, tá? Inscrevam-se no canal e ativem o sininho, ativem as notificações, para toda vez que a gente publicar um vídeo, você vai receber esse vídeo, vai receber a notificação, olha, tem vídeo novo lá no canal, vai lá, tá bom? E corram lá para o vídeo 3, que é o fechamento. Nós já vimos a parte pré-textual, nós acabamos de estudar os elementos textuais e nós vamos ver no vídeo número 3 os elementos pós-textuais, que você que não sabe quais são, vão conhecer lá no vídeo número 3, para que o seu TCC seja completamente casado aí entre essas 3 partes, para que você tenha êxito na sua defesa, para que você consiga ter um TCC aprovado. Obrigado pelo carinho da companhia, sou o professor Joaquim Lopes e tenho o maior prazer de estar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês, para dar aquela força e ver você aprovado. Que Deus te abençoe, muito obrigado, tá? Fica com Deus e a gente se vê na aprovação.